Meus queridos, uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para trazer um pouco da palavra do Senhor, para que nós venhamos a pensar um pouco, ver o que é que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Vamos fazer uma oração inicial. Senhor Deus, nós te adoramos, exaltamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, neste momento, Senhor, fala conosco grandemente através da tua palavra, pois é que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós continuamos passando por esse momento tão difícil na nossa vida, mas nós temos que ter a certeza que tudo que acontece em nossas vidas é permissão de Deus. Tudo que acontece, a palavra do Senhor diz que nenhuma folha cai sem que a permissão dele, que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem Deus não permita, sem que Deus não permita. Então tudo isso que está acontecendo, irmãos, tem um ensinamento para as nossas vidas. Tem um ensinamento. O que é que Deus quer falar conosco? O que é que Deus está requerendo de nós? Nós vamos ver na meditação da palavra dessa noite que toda vez que Deus queria chamar o povo à correção, o seu povo à correção, o Senhor usava alguma nação para que a escravizasse, para dar um puxão de orelha no seu povo. Nós vemos no decorrer da história que Deus usava sempre algo para chamar a atenção do seu povo para Ele. Será que Deus não está fazendo o mesmo hoje? Será que nós não estamos errando com Deus? Será que nós não estamos nos esquecendo de Deus? Será que isso está acontecendo conosco? Quando nós vemos o que aconteceu durante esse começo de ano, ou mesmo esse ano que passou, nós vamos ver que pelos acontecimentos, por tudo que começou durante esse começo de ano, principalmente no carnaval, nós vamos puxar pela nossa memória. Será que o povo não está se esquecendo de Deus? Será que o povo não está colocando outras coisas no lugar de Deus? A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é muito ciumento. Ele não divide a sua glória com ninguém. A partir do momento que eu ou você, que nós colocamos algo no lugar de Deus, algo que ocupe o lugar de Deus na nossa vida, Ele vai requerer a primazia. Ele vai requerer a primazia. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre obediência. Obediência, isso é o que nós vamos falar nessa noite. E perseverança. Obediência e perseverança. Vamos ouvir um louvor neste momento e logo após nós vamos estar trazendo uma reflexão rápida da palavra do Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos
tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas qual palavra vai se cumprir? Levante as suas mãos a Ele e declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas qual palavra vai se cumprir? Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, creia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra eu sei que vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Diga a Ele: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir tua palavra, Senhor. Podem passar os dias, podem passar os anos. Confia, meu amado. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Todas as palavras que Deus disse se cumpriram. E assim será na tua vida, meu querido. Mas quem sabe você não está vendo. Na verdade, você não precisa ver. O que você precisa é crer, porque Ele fará. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Ele está provando o teu coração. Ele está forjando o teu caráter, para que você desfrute da plenitude da bênção do Senhor. Oh, saia do lugar que limita a tua visão. Olhe para o céu, levante as suas mãos e cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança,
Queridos, nesta noite nós vamos ler somente um versículo que está no capítulo de número 24 de Josué. No capítulo de número 24, versículo de número 15, quando ele vai dizer para mim e para você: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós lemos este versículo, muitas vezes nós pregamos somente o que nós lemos, sem procurar contextualizar, saber a história, como que Josué chegou até este ponto aqui, até fazer essa pergunta ao povo de Deus e declarar diante deles que ele e a casa dele iria continuar servindo ao Senhor. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, irmão, nós vemos que o povo de Deus, ele nunca primou pela obediência a Deus, pela obediência ao Senhor. Nós podemos ver desde a sua saída do Egito, ou desde a sua chegada, quando ele passa 430 anos escravo, e Deus levanta um libertador para aquele povo. Aquele povo é retirado como mão forte do Egito, como diz a palavra do Senhor. Por 40 anos aquele povo anda pelo deserto, vendo todas as maravilhas de Deus. A palavra diz que em nenhum outro lugar aconteceu tantos milagres quanto naqueles 40 anos que aquele povo passou no deserto. Mas mesmo assim nós vemos que o povo, ele não obedecia a Deus. Eles estavam sempre procurando desculpas para desobedecê-los ou desobedecê-lo. Nós vemos isso assim que chega na beira do Mar Vermelho, quando eles olham para trás e vê o faraó vindo atrás deles, e eles começam a reclamar o que eles irão fazer. Deus pede que Moisés toque nas águas, as águas se abrem, eles passam o Mar Vermelho. Do outro lado eles cantam, agradecem ao Senhor, mas logo depois eles começam a reclamar de novo. E nós vamos ver isso em todo o decorrer desse período, desses 40 anos que eles passam no deserto. Eles reclamam porque estavam sentindo falta da comida do Egito, das panelas de carne do Egito. Deus vai e manda, diz: Moisés, fala com o meu povo que eu vou mandar comida para eles, eu vou mandar um maná para eles todos os dias. Eles começam a reclamar, sente falta das panelas ou da carne. Deus diz: fala para o povo que eu vou mandar carne para eles. Deus manda carne para eles, eles voltam a reclamar, e isso vai só repetindo. A palavra do Senhor diz que daquela geração que saiu do Egito, somente 2 entraram na terra prometida. E por que esse povo não entrou na terra prometida? Por causa da sua desobediência, porque eles não ouviam ou não obedeciam a Deus. Isso foi a questão de eles não entrarem na terra prometida. Mas a palavra do Senhor diz também que no deserto nasceu uma outra geração. Eles passaram 40 anos, e esta geração que nasceu no deserto, esta entrou na terra prometida. Depois de 40 anos rodeando o deserto, eles entram na terra prometida, eles entram em Canaã. E chegando em Canaã, Josué divide as terras para as tribos. E a palavra do Senhor vai nos falar que aquela geração que entrou na terra de Canaã, eles não conheciam a Deus, irmãos. Aí vem um outro ponto para nós pensarmos,
para nós trazermos à nossa mente, à nossa memória. Quando Deus falou para Moisés: ensina o meu povo a guardar os meus mandamentos, diga para o meu povo para passar os acontecimentos, ensinar os mandamentos, os meus preceitos a seus filhos em casa, andando pelo caminho. Eles não fizeram isso. Nós vamos ver que eles não cumpriram o mandado de Deus. Porque se eles tivessem feito isso, aquela geração que tinha entrado, ou que entrou na terra prometida, ela conhecia o Deus de seus pais. E quando nós olhamos, irmãos, nós vamos ver que aquela geração não conhecia. A palavra de Deus diz que aquela geração não conhecia o Deus de seus pais. Nós vamos ver no decorrer da história que a falta da obediência, irmãos, à palavra do Senhor, gera consequências. E aí nós voltamos para nós. Porque a palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós falamos dela, ela tem que ser aplicada na minha e na tua vida. Nós temos que aplicá-la. E quando nós olhamos, irmãos, a desobediência de o povo não ter ensinado aos seus filhos a palavra de Deus, nós trazendo para nós hoje, irmão, nós estamos cumprindo com isso, irmãos. Nós estamos ensinando a palavra, nós estamos passando a palavra do Senhor para nossos filhos. Nós estamos tendo este cuidado de testemunhar do amor de Deus para a nossa vida, com a nossa vida, de quem nós éramos, de onde Ele nos tirou. Nós temos esse cuidado, irmão, de passarmos. Quando nós olhamos para o nosso Brasil, irmão, nós vamos começar a perceber que talvez nós não estejamos cumprindo com este mandamento. Talvez nós não estejamos cumprindo com ele. Nós podemos olhar para uma geração passada, uma geração que vem antes de mim e de você. Nós vamos ver que aquelas pessoas daquele tempo, irmãos, nós vamos ver que eles eram mais crentes do que nós. Que eles, parece que a fé deles era maior do que a minha, do que a sua. Nós vamos ver que as pessoas da geração passada têm um melhor conhecimento da palavra de Deus do que a nossa geração. Os nossos filhos, eles não se interessam mais em ler a palavra do Senhor. E é porque hoje nós temos tantos recursos para que isso se torne mais fáceis. Mas o que nós vemos é a falta de interesse de buscar a Deus. Será que isso que está acontecendo hoje com o mundo, será que não é Deus pedindo para que nós voltemos a Ele? Para que nós voltemos ao começo, para que nós venhamos a passar esse conhecimento aos nossos filhos, para que a geração que vem depois de nós, depois de mim, depois de você, conheça o Deus que nós servimos. Será que não é isso que Ele quer? Será que está faltando a obediência minha e sua ao que Deus nos mandou que fizéssemos? Será que nós estamos realmente pregando as suas verdades? Nós temos que pensar. Nós temos que trazer isso à nossa mente. E quando nós chegamos a este capítulo de número 24, que nós lemos o versículo de número 15, nós vamos ver que Josué estava no final da sua vida. A vida dele estava terminando, ele já estava chegando aos 110 anos. E Josué, vendo que aquela geração não conhecia a Deus, não conhecia a história do povo, não conhecia o que Deus tinha feito por ele desde o Egito, desde a chamada de Abraão até aquele momento, Josué reúne todo o povo e passa a trazer à memória deles, ou a ensiná-los, toda a história do povo hebreu. Desde a chamada de Abraão, passando pelos filhos de Abraão, passando pelo cativeiro, ensinando a eles como foi tirado os pais dele lá do cativeiro, lá do Egito, passando pelos 40 anos no deserto e chegando até o momento que eles estavam vivendo em Canaã.
Este é o relato do capítulo de número 24 que nós lemos. Irmão, aí nós trazemos para a nossa vida, para o nosso momento, o que nós estamos passando, como eu falei anteriormente. Irmãos, Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele determina. Deus tem um propósito. Deus tem algo a nos falar, ou Ele está nos falando algo, como falou com este povo durante esses 40 anos, depois que eles chegam na terra prometida. Fala através de Josué nos seus últimos anos de vida. Ensina o meu povo, mostra para o meu povo quem eu sou, mostra para o meu povo o que eu sou capaz de fazer. E Josué chega ao ponto de falar este versículo de número 15 para ele: porém, se vos parece mal os vossos olhos servir ao Senhor, depois de tudo que o Senhor fez, depois de tudo que eu relatei para vocês, depois de todas as bênçãos que Deus concedeu a seu povo, a seus pais, a vocês, depois de tudo isso, vocês ainda adoram outros deuses, vocês ainda se prostram a outros deuses, a deuses dos amorreus. É isso que Josué está falando para esse povo. Esse povo chega na terra prometida e cai aos pés de outros deuses, adorando outros deuses, rendendo louvores a outros deuses. Esqueceram de tudo que o Senhor fez pelos seus pais e por eles até chegar a essa terra prometida. Josué chega para ele e diz: olha, vocês podem adorar os deuses que vocês quiserem. Se vocês não quiserem adorar ao Deus de Israel, ao Deus que me tirou do Egito, ao Deus que fez tudo isso por nós, mas eu digo uma coisa para vocês: eu e a minha casa continuaremos adorando ao Senhor, reconhecendo o que Ele fez por nós, pela minha família e por mim. Nós estamos reconhecendo o que Deus fez por nós, irmãos. Nós somos gratos a Deus pelo que Ele fez por mim, por você, pela nossa família. Ou nós estamos nos prostrando diante de outros deuses, colocando outras coisas no lugar que é de Deus? É para nós pensarmos. Adoração, irmãos, tem que ser somente a Ele. Agradecimento tem que ser somente a Ele. Existe um lugar na minha vida que não pode ser preenchido por nada e por ninguém. Esse lugar tem que ser preenchido por Deus. Como eu falei no começo, o nosso Deus, Ele é ciumento. A adoração dele, Ele não divide com ninguém, é dele. E a partir do momento que eu coloco uma outra coisa, um outro objeto, seja o que for, para tomar lugar de Deus, Deus vai tirar. Deus vai tirar da minha vida, Deus vai tirar da tua vida. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós não podemos deixar que nada tome o lugar de Deus. Ele está falando conosco. Pode ter certeza disso. Tudo o que está acontecendo é porque Deus está falando comigo e com você. Nunca se viu tantos cultos ser realizados neste período, irmão, fora deste período. Todos os dias nos nossos lares, nas nossas casas, nós realizamos pelo menos 1 ou 2 cultos. Não tem um dia que nós não leiamos a palavra do Senhor durante esse tempo que estamos em casa, que nós não oremos a Ele. E antes disso, nós tínhamos esse tempo. Nós tínhamos um tempo para a nossa família, para conversar. Nós tínhamos esse tempo. Nós tínhamos esse tempo para fazer o nosso culto doméstico. Todos os dias, todas as casas, está acontecendo o culto doméstico. Glórias a Deus por isso. Eu acho que Deus está falando conosco.
Muita coisa tem tomado o lugar de Deus, e Deus está falando: volte. Reconheça que você precisa ter um contato comigo diariamente. Não é somente no domingo. Quando você vai à minha casa, eu não quero um contato contigo somente no domingo. O contato que eu tenho que ter contigo, que eu quero ter contigo, são todos os dias. É isso que Ele está falando comigo e com você. O Senhor quer estar conosco todos os dias, irmãos. Nós não podemos nos prostrar diante de nada. Ah, mas eu não me prostro diante de imagem de escultura. E quem foi que disse que ídolos é somente imagem de escultura, irmãos? Você pode estar se prostrando diante de algo que você acha que, mas está tomando o lugar de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Deus está falando conosco através deste vírus. Eu tenho a certeza que depois que passarmos esse período, a igreja do Senhor será mais crente. Nós seremos mais crentes, nós teremos mais fé, nós teremos mais vontade de buscá-lo, de estarmos diante dele. Eu tenho certeza disso. Você pode ter certeza que depois desse período o mundo vai mudar. Nada vai ser igual, tudo vai ser diferente. Você pode ter certeza, vai ter uma grande mudança. Vai ter uma grande mudança, não só na minha vida, não só na tua vida, mas no mundo. Termos políticos, em mim e você, na espiritualidade, na maneira de buscarmos ao Senhor, na maneira de adorarmos, de agradecer a Ele. Porque se nós puxarmos pela nossa memória, irmão, nós vamos ver que nós pouco agradecemos a Ele. Quando nós vamos à casa dele, nós vamos somente para pedir. E quando a realidade do culto ao Senhor, irmãos, é para agradecermos, chegarmos lá na casa do Senhor, na igreja, e agradecermos a Ele. Agradecer a Ele por tudo e não pedirmos, irmãos. Não pedirmos, nós só temos que agradecer. E isso você pode ter certeza, isso vai mudar depois deste período. Então vamos fazer como Josué. Quando nós olharmos para o mundo, para os acontecimentos, para tudo aquilo que aconteceu no começo do ano, adoração a outros deuses, um verdadeiro escarnecer a nosso Deus, que nós vimos. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos dizer o seguinte: olha, vocês podem até adorar a outros deuses, vocês podem se prostrar a quem você quiser, a quem vocês quiserem, mas porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém eu e a minha casa continuaremos adorando ao Senhor, que me tirou do Egito, que transformou a minha vida, que me deu um novo canto, colocou um novo cântico na minha boca e me deu uma coisa mais importante, que é uma vida eterna com Jesus. Sejamos gratos a Ele por tudo. Paulo diz: em tudo dai graças. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, Senhor, na tua palavra, Senhor, que falou conosco. A importância da obediência a ti. Senhor, nós venhamos a ser mais gratos a ti, Senhor. Senhor, que nós venhamos a aprender, Senhor, a reconhecer o que o Senhor tem feito por nós e fará por nós. Senhor, que nós venhamos a sair daqui mais desse momento que nós estamos passando, mais fortalecidos e mais certos de que o Senhor esteve sempre no controle de tudo, Senhor, que nenhum momento isso saiu do teu controle. O Senhor sabia exatamente aonde iria chegar ou aonde vai chegar tudo isso, e o Senhor sabe como terminar,
começou e o Senhor sabe como terminar, Deus. Senhor, nos abençoa, nos dá graça, nos fortalece, Senhor. Aumenta a nossa fé em Ti. Trabalha em nossas vidas, Senhor. Faz um mover, Deus. Senhor, olha para o Teu povo, Deus. Senhor, muitas vezes desobediente, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, entrar na terra prometida. Nós não queremos morrer no deserto, Deus. Deus, faz um mover na nossa vida. Em nome de Jesus.